Bom, pessoal, em primeiro lugar, nós somos um pouco mais informais. O pessoal estava assim, não, vamos sentar na mesa. Eu falei, calma, estou de vestido. Então, aqui nós vamos fazer um bate-papo com vocês, também vamos deixar abertos para vocês perguntarem logo, né? A ideia aqui é a gente dividir com vocês um pouco dessa visão de empreendedorismo para vocês. Bom, vamos começar aqui o pessoal dividindo com a gente um pouco das experiências que eu gostaria de saber, assim, por exemplo, vamos começar com o Marcos. Marcos, você começou a empreender muito cedo, né? Com quantos anos? Como é que foi? Como é que funcionou? Como é que você entrou no mundo das startups, da tecnologia digital? Qual foi o feeling? Hoje eu tenho 29 anos, né? Eu comecei a empreender com 15, 16 e foi por um motivo muito besta. Que eu não tinha idade na época para entrar nas festinhas, eu tinha 15 anos, e na época eu já vinha estudando programação em casa, sozinho, né, durante as noites e tal, e eu resolvi fazer um site de tirar foto em festa nessa época. Aí assim eu consegui a credencial para conseguir entrar nas festinhas que eu não podia entrar porque eu não tinha idade. E foi assim que eu comecei. Na verdade, era um empreendimento, eu considero que foi o meu primeiro empreendimento, mas que realmente não deu dinheiro na época nenhum, mas me deu muitas alegrias, porque eu consegui me divertir bastante. Eu fiquei com esse negócio durante uns 2 anos, depois eu resolvi estudar para o vestibular de verdade. Tive uma empresa de desenvolvimento de portal, isso foi em 2002. Depois eu fundei a Intacto com mais 5 sócios lá da UNB. A gente no início a gente desenvolvia software de TV digital, então tem muito a ver aí com o tema mídia interativa. A gente fez muita coisa para a TV digital interativa, para o Ginga, para o MHP, que era o padrão de TV digital europeu. A gente também desenvolvia software para o governo. E hoje eu estou com o Urbanizo, que é uma startup que tenta dar um pouquinho mais de poder para o cara que está pesquisando e querendo comprar um imóvel. Porque hoje esse mercado imobiliário está muito na mão das imobiliárias, dos corretores, das construtoras. Então é um mercado ainda meio incompreensível, assim, digamos, do nível até econômico, né? As bolhas vivem estourando aí. E com o Urbanizo, eu considero o Urbanizo minha primeira startup mesmo. As outras eram empresas que a gente prestava serviço. Não que uma prestadora de serviço não possa ser uma startup, mas eu considero minha primeira startup. E é muito legal trabalhar num ambiente que é rodeado de inovação. A nossa startup ela tem um foco em base tecnológica de inovação. A gente recebeu um investimento do Buscapé, então foi algo que deu um pouquinho mais de ar para a gente conseguir continuar apostando em inovação, porque hoje a gente ainda não gera o faturamento que a gente pretende gerar no futuro, mas a gente tem tranquilidade para conseguir desenvolver o projeto com um pouco mais de suspiro. É mais ou menos isso. Entendi. Então, tudo começou com uma vontade que você tinha de ir em festas. Eu acredito muito nisso, que a gente tem que pensar primeiro o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer fazer. Aquilo é o primeiro gás para a gente continuar. Guga, você também começou muito cedo nesse meio? Como foi? Quantos anos? Na faculdade, já empreendia antes da faculdade? Quando você fez a pergunta, eu comecei a pensar quando foi que eu comecei a empreender. Quando eu entrei na faculdade, eu queria morar fora 1 ano, né? E aí eu fui falar com meus pais, queria morar fora, então me ajuda. E aí minha mãe falou assim, não, a grana que eu tenho é para pagar o seu MBA depois. Eu falei, não, mas adianta essa grana, depois eu me viro com o meu MBA. Falou, não, eu não vou dar grana para morar fora. A grana que eu tenho é para você estudar depois. E aí foi. Eu convenci e fui morar fora. Mas ela falou, então acabou a grana para o MBA. Então, quando eu voltei desse período fora, eu fiquei pensando, bom, agora eu vou ter que arrumar uma grana para pagar esse MBA, né? Porque senão minha mãe vai jogar essa minha cara para o resto da vida. E aí, quando eu estava na faculdade, eu estagiava Eu sou de Recife. Eu estagiava num grupo que tinha os maiores bares e restaurantes de Recife. E um dia, brincando no Mercado Livre, eu achei um daqueles painéis que são móveis. Sabe aqueles painéis que tem 3 faces que eles ficam rodando? Eu achei um daqueles no Mercado Livre para botar em parede. Falei, putz, o cara tem um monte de bar cheio de parede. Podia vender propaganda ali, né? E aí estava super barato, era um painel usado. Aí eu comprei ele no Mercado Livre, um usado, e levei para a empresa lá e falei para o cara, putz, posso botar isso na parede dos teus bares? Aí ele, não.
Falei, não, mas vamos fazer um negócio, eu boto na parede dos bares, são 3 fases, uma das fases eu te dou e você faz propaganda de produtos do bar. Aí ele falou, bom, aí está começando. Bom, aí ele fechou comigo, eu podia botar, e aí eu fechei um contrato com ele, que ele queria também pegar as outras 2 fases, que ele ia estar lançando outro produto. Então, assim, eu consegui botar os painéis no bar dele e já fechar o contrato para comprar mais 10 painéis, sem grana minha. E aí, em 6 meses desse projeto, eu já estava com a grana do MBA. E aí foram as primeiras vezes que eu comecei a ouvir a palavra empreendedorismo, que quando eu comecei a fazer projeto na faculdade de administração, eu comecei a fazer sobre esse negócio, que era a Triface. E aí os professores começaram, nossa, Guga, você tem um negócio de empreendedorismo. E eu, o que é esse negócio, né? E faculdade de administração, pelo menos a que eu fiz, ela preparava você para trabalhar para os outros, não para você abrir seu negócio. Era muito como trabalhar na empresa, como entrar naquele departamento, tudo. E os professores começaram a ficar assim, nossa, esse cara tem coisa para empreendedorismo. E aí fui andando com a Triface. Quando eu estava terminando a faculdade, surgiu a oportunidade de eu trabalhar para a Coca-Cola. E eu adorava a parte de marketing. E aí eu falei, putz, estou começando um negócio que parece legal, mas tem uma oportunidade gigante de trabalhar na maior marca do mundo. Então eu vou... Aí eu pensei e falei, tá bom, vou fechar essa minha empresinha e vou ter experiência, vou aprender com a maior marca do mundo. Vou ficar 2 anos lá aprender e depois eu saio. E esses 2 anos viraram 8. Fiquei 8 anos trabalhando para lá. E aí até que eu tive coragem e falei, sabe uma coisa? Vou voltar para aquele antigo sonho de empreender. E aí faz 2 anos que eu voltei para esse mundo. E aí... Você está me dando dinheiro de volta. E aí eu estou dando dinheiro de volta. Então aí eu fui estudar fora também, aquela grana que eu tinha ajudado para o MBA, a Coca pagou. Então não precisei gastar. E aí essa grana eu peguei, fui para fora e fiz um mestrado em empreendedorismo e tecnologia, voltei e aí estou com uma startup agora que devolve dinheiro em compras online. Então, sei lá, você compra uma passagem na TAM com a gente, parte do que você gastou eu te devolvo. Comprou um livro na Saraiva, parte do que você pagou a gente devolve. E aí estamos nessa luta. Eu gosto de ganhar dinheiro de volta. Bom, eu gosto de dar. Show! Deu certo. Bom, o Vandré aqui de Goiânia também, mas Vandré, como é que você foi parar lá no Unicamp? Você também começou a empreender? A gente vai conhecer um pouquinho de cada um aqui para a gente começar a entrar, aprofundar um pouco no assunto, até para vocês entenderem quem tá falando aqui para vocês. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vandré. Eu comecei a empreender, eu acho que bem cedo, né? Eu sou uma geração um pouquinho antes, né? Eu estou com 37 anos, mas eu... né? Porque o pessoal fala de empreendedorismo digital, acha que, né, se é menos de 20, você não pode, né, nem começar. E eu estou aqui também para provar que não é por aí, né? Mas bem cedo eu queria um Atari, né, um recém-lançado Atari 2600, era meu sonho. Pedi para meu pai e bem cedo também na vida eu percebi que as coisas não são tão gratuitas assim, né? Em vez de ganhar um Atari de presente, eu permutei, né? Eu limpava a piscina lá de casa. Meu pai fez o cálculo, querendo saber quanto que custava, né? Quantas piscinas ele deveria pagar para o limpador de piscina ali para poder quitar ali o valor do Atari, e ele me deu 10% de desconto, né? Então, eu ganhei 3 limpezas a menos. Foi um ano limpando piscina e, né, eu não via a hora de terminar aquela piscina imunda lá para poder jogar meu Atari, mas justificava cada vez que eu sentava ali. Então, eu acho que muito cedo eu percebi que as coisas custavam, né, de alguma forma. E quando eu estava na 8ª série, apareceu um pessoal lá na minha escola oferecendo curso de computação, né? E grátis. Se você comprasse os livros, que custavam umas 10 vezes o valor do curso, né, você fazia um curso de computação grátis. E, pô, não pensei 2 vezes, né? Em 1988, a pessoa não sabia nem que era computador direto. Eu estava ali programando em pouco tempo COBOL, BASIC, Lotus 123, WordStar, DBase 3 Plus, sabe? Umas coisas assim que hoje, né, são linguagens primitivas, né? A exceção do COBOL, que está muito mais presente na vida de vocês do que vocês imaginam. Mas, então, ali foi meu primeiro contato com o mundo da programação. E acabei, depois, indo para outro rumo, né? Prestei vestibular para física na Unicamp, passei, me tornei professor, lecionei por 22 anos física, só que aquela visão empreendedora nunca me abandonou, né? Mesmo dentro de sala de aula, eu tentava
ensinar a física de forma empreendedora. Juntei uma graninha, consegui entrar com sociedade, comprei um colégio, fui professor, fui diretor desse colégio, não vingou do jeito que eu queria. Inclusive, algo interessante a comentar, vocês vão ver aí que dizem, né, e essa métrica é meio verdadeira, que 90% dos projetos de startups, esses projetos, né, emergentes de startups, vão falhar. Né? Ou seja, a taxa de fracasso em startup é muito grande e eu acredito, sim, grande parte desse fracasso há duas variáveis juntas. Né? Inovar é arriscar muito e a startup, por definição, ela tem que oferecer algum tipo de solução ao processo inovador e, ao mesmo tempo, quem se propõe a inovar são geralmente pessoas com muito pouco ou quase nenhuma noção de mercado. Né? Então, se você juntar pessoas inexperientes no mercado com um processo de desbravar a tecnologia, desbravar o serviço, realmente tem que dar errado. Mas, por outro lado, né, eu vi o pessoal comentando aqui que eu considero essa a minha primeira startup, né? Mas, com certeza, se a gente for pensar na trilha que essa pessoa chegou, geralmente ela falhou 9, 10, 20 vezes, né? Até algo dar certo para ela dizer assim, esse é o meu primeiro negócio. Na verdade, não é o primeiro negócio, é o 10º, 20º. Então, eu me sinto dessa forma. Eu acho que esses, né, 25 anos aí, desde que eu resolvi pela primeira vez ganhar meu próprio dinheirinho, até lançar um produto que tem uma grande parte de diversão, e aí vai uma outra, né, informação bacana. Eu acho que quem empreende no mundo das startups tem que, no primeiro momento, assumir que é uma grande brincadeira, né? Uma brincadeira calculada, uma brincadeira científica, uma brincadeira matemática, uma brincadeira econômica, mas é uma diversão, porque a gente está realmente tentando entregar algo que ajuda, né, as pessoas a resolverem seus problemas. Então, o meu caminho foi por aí. Né? Fui trilhando, até que acreditei, né, que dava para empreender por outros lados. Montei um escritório de coworking aqui em Goiânia, um escritório compartilhado, e, junto com essa infraestrutura, né, convidei amigos que conheci no meu segundo curso de engenharia de computação, que eu fiz aqui na universidade. Convidei esse pessoal para estar junto comigo, empreendendo, né, e tentando inovar aí em processos. Essa é a história. União, integrou com a galera, que é o que acontece mesmo, né? Quando você se une com pessoas que têm objetivo em comum, geralmente não, sempre sai alguma coisa que é bem legal. Francisco, o Sebrae é o nosso maior apoiador aqui, você está no meio tecnológico, e conta para a gente um pouco também do seu trajeto, que me interessa também, que essa parte eu não sei. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Francisco Lima, eu sou gestor do Sebrae, né, como já foi dito. Eu sou administrador de empresas, e eu fiquei muito feliz com a fala da Emília, né, da busca da integração realmente do empreendedorismo com a academia, né, dos cursos superiores terem esse resgate do empreendedorismo nas suas grades. Quando eu fiz administração, exemplo do Guga também, a gente não tinha esse incentivo para empreender. A gente era preparado para ser executivo de uma empresa, para trabalhar em uma empresa grande. Na minha época, quando eu fiz, começou-se a falar mais sobre empreendedorismo com o lançamento daquele livro O Segredo de Luiza, do Fernando Dolabella. A partir daí começou realmente certas discussões da importância do empreendedorismo, né, que as pessoas, nem todo mundo que faz administração, economia ou qualquer outro curso, vai trabalhar para uma grande organização, que era o sonho da 90% dos meus colegas, né, que muita gente vai empreender ou vai precisar empreender. Né. A partir daí, trilhei meu caminho por algumas empresas, já tive empresa, fechei empresa, trabalhei muito tempo com o movimento lojista e depois entrei no Sebrae. O Sebrae, a casa do apoio realmente ao empreendedorismo, né, aos micro e pequenos negócios. E até uns 3 anos atrás, eu particularmente nunca tinha ouvido falar sobre startup, sobre esse movimento da economia digital, apesar de trabalhar já diretamente com o projeto de tecnologia da informação. Ouvi alguma coisa, mas muito superficialmente, até porque não havia tido ainda esse boom sobre startups no Brasil. E eu lembro que a primeira pessoa que me apresentou esses conceitos foi o Paulo Petrelli, um grande agitador da cena de startups aqui em Goiás. E ele me procurou no Sebrae, buscando apoio para a realização de alguns eventos.
E na primeira reunião que eu tive com ele, coisa mais ou menos de 1 hora, quando terminou a reunião, eu pensei comigo, que língua esse menino está falando? Porque até então, crowdfunding, co-work, startup, investimento anjo, começou uma série de terminologias próprias realmente da economia digital. E na hora que eu parei, eu falei assim, gente, a gente tem alguma coisa errada aqui, né? Nós perdemos alguma coisa nesse processo. O bonde está passando e a gente está ficando para trás. E foi nesse despertar, realmente, foi a partir dessa reunião, acho que uma semana depois aconteceu o primeiro meetup aqui de Goiânia, né, o que é o encontro de empreendedores digitais. Para quem não participou, vale muito a pena participar. E eu vi que tinha uma galera, tinha uma massa, né, de pessoas jovens discutindo startup, pensando em startup, criando startups aqui em Goiás, e que, para mim, especificamente para Francisco, eram desconhecidos. Eu falei assim, opa, aqui tem realmente um gancho muito grande, a gente precisa observar esse movimento e o Sebrae precisa atuar efetivamente nesse movimento, para o crescimento e o desenvolvimento dessas pessoas que querem empreender. A partir daí, pelo projeto de tecnologia da informação ainda, a gente conseguiu realizar em conjunto com parceiros de muito peso aqui em Goiás, a realização de diversas palestras, diversos eventos. Começamos a fomentar um pouquinho mais essa discussão aqui no nosso meio, na nossa comunidade empreendedora, que é possível realmente empreender, né? A gente vê jovens como o Marcos aqui, que fala que já empreende há 15 anos. Eu falei, gente, não tem idade para isso, né? Mas empreende e está aí realmente fazendo acontecer. E tem, como ele, tem uma série de jovens empreendendo, tendo sucesso nas suas aplicações, empreendendo e conseguindo bons resultados. Nós fizemos algumas aplicações na Feira do Empreendedor, na Semana da Inovação. Ano passado teve a edição do evento bacanérrimo, foi o Startup Weekend, que a Aline já coordenou. Eu falo assim, a gente, não o Sebrae, mas assim, todos os parceiros que se envolveram e mobilizaram para essa causa. Então, tem aí o Sebrae, tem a Associação de Jovens Empresários, tem uma série de empreendedores, realmente, como a Jajá Network. Me ajuda aí. O Ponto Get, a Abcenter, o Clicou Pizza. Então, assim, uma série de pessoas realmente que se juntaram para fomentar essa cena, para desenvolver essa cena local. A partir dessa movimentação toda, dessa criação dessa massa, desse corpo realmente forte, a gente está abrindo também agora um projeto específico para startup, para fortalecimento das startups goianas. Então, assim, de 3 anos para cá, muita coisa aconteceu e muita coisa ainda está para acontecer. Então, o meu envolvimento diretamente com o termo startup, com essas aplicações para startup, foi mais ou menos por aí. Obrigada. Wagner, você é design gráfico, está na área de educação também, né, com projetos. Fala um pouco para a gente. Bom, boa tarde a todos. Então, eu não sou empreendedor, mas eu trabalho direto com a questão do empreendedorismo, inclusive no currículo eu não anotei. Eu sou professor da disciplina de gestão em design também, e a gente tem discutido muito algumas dessas questões sobre o designer empreendedor. E nessa discussão tem uma situação que é interessante, que eu trabalho numa condição que eu costumo dizer que é quase que um sonho para um profissional do design, que é a gente conseguir associar a pesquisa e inovação com a demanda de mercado. Eu trabalho com desenvolvimento de projetos multimídia para educação à distância, e a gente aqui tem uma condição bem interessante, que é a possibilidade, como eu havia dito, de desenvolver projetos para educação à distância no ambiente multimídia, mas com a possibilidade de inserir o aspecto da inovação como resultado da pesquisa. E isso é muito interessante na medida em que a gente consegue verificar como que existe essa entrada da inovação, como que ela acaba sendo muito bem recebida. A gente, nesse universo da educação à distância, que é algo que é uma área que tem crescido muito ultimamente, a gente tem verificado aí uma série de repetições, ou uma série de projetos que muitas vezes são cópias, são limitações de possibilidades sem explorar o potencial tecnológico. E a gente entrou um pouco com essa proposta, né, de vamos tentar mudar isso, vamos tentar associar o que a gente fala em sala de aula com o que é uma demanda real de mercado e
verificando mesmo esse elemento da inovação como uma possibilidade. Isso tem resultado em projetos muito interessantes, com uma receptividade muito legal tanto pelos usuários quanto pelos clientes. Inclusive, a gente tem tido várias negociações de parcerias com instituições privadas, inclusive, não só públicas, no sentido de atender a eles com os projetos que a gente tem desenvolvido, né? Então, eu até em sala de aula eu falo muito para os alunos, né? Essa questão de como que às vezes é até não quero mediar nada, mas acho que é uma polêmica que sempre surge, que é essa questão da inovação e o mercado, né? Que é sempre uma dificuldade o mercado assimilar uma série de aspectos da inovação pelo medo, né? Muito pela insegurança de estar iniciando uma coisa nova, de estar propondo aplicar uma nova tecnologia, e a gente acaba, pelas nossas condições bastante peculiares, tendo essa oportunidade. E verifica como que a resposta disso é bastante positiva. Certo. Bom, a gente conheceu um pouco aqui do pessoal que está na mesa, e agora uma pergunta que é crucial. Vou pedir para o Guga começar respondendo, e vocês podem acrescentar, que muita gente aqui não sabe o que é startup. Então, o que é uma startup? Então, vamos lá. Quem sabe o que é uma startup, levanta a mão. Tá bom. Quem tem uma ideia do que é uma startup, levanta a mão. Tem. Menos gente tem ideia do que sabe. Quem aqui nunca ouviu falar em startup a primeira vez, levanta a mão. Tá bom, tem uma galera aí que não sabe, nunca ouviu falar. Tem a mesma ideia. Tá bom, vamos lá. Então, um dos usos errados do termo startup, vou começar pelos usos errados, depois a gente chega no certo. Um dos usos errados do termo startup é que qualquer empresa que abrir com base tecnológica e for pequena é startup. Está errado. Então, nem toda empresa de base tecnológica pequena é startup. Tem gente que acha que startup só pode ser de base tecnológica. Errado. Também tem startup que não é de base tecnológica. Então, esses são os dois erros frequentes. Não precisa ser de base tecnológica, e não necessariamente toda empresa de base tecnológica, no começo e pequena, é uma startup. Então, sem grandes enrolações, o que é uma startup? Vou dar a definição acadêmica de startup. É um grupo de pessoas, então não falo em empresa, nada disso. É um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócio escalável e repetível num ambiente de extrema incerteza. Bem grande, né? Então, vamos tentar quebrar. É um grupo de pessoas. Por que não é uma empresa? Por que é um grupo de pessoas? Porque nesse estágio de startup, ainda é só 3, 4, 2 pessoas tentando provar alguma coisa. Então, eles não são ainda uma instituição. São um grupo de pessoas mesmo. Procurando um modelo de negócio. O que é um modelo de negócio? É uma forma de criar, capturar e entregar valor. Então, eles estão procurando alguma forma de criar um valor, entregar para o mercado e capturar um pouco de dinheiro, ou um pouco de valor, o valor que seja. Então, são pessoas procurando criar alguma coisa, entregar e receber uma coisa de volta. De uma forma escalável e repetível. Ou seja, de uma forma que você pode construir e repetir isso para o infinito, quase que para o infinito. Não que você possa criar e tenha que modificar toda vez que você for entregar esse valor. Exemplo. Então, sei lá, o Facebook, o cara criou lá uma plataforma que para 100 milhões ou para 2 bilhões de pessoas, ele só aumentava o servidor. Ele não precisa fazer mais código e mudar toda vez que entrava 1 milhão de pessoas. Mas uma padaria não. Se você for fazer uma padaria ou uma farmácia, você só consegue atender X número de pessoas. Se bater mais do que aquele número, você tem que construir um outro ponto e conseguir mais padeiros. Escalar é você não aumentar o seu custo fixo, ou o seu custo fixo, quando o número de pessoas aumenta. Então, eles estão voltando, é um grupo de pessoas procurando criar, entregar e receber valor num ambiente, de uma forma escalável e repetível, num ambiente de extrema incerteza. Por que num ambiente de extrema incerteza? Porque ninguém sabe mesmo o que realmente vai bombar. Quantas pessoas iam imaginar que lá atrás que o Facebook ia virar um negócio de 100,2 bilhões? Quem ia imaginar que o Google, que tentou vender o algoritmo por 1 milhão, hoje vale bilhões?
ninguém sabe ao certo o que vai acontecer com aquilo ali. É um negócio que, se for conhecido, a incerteza cai e provavelmente o modelo de negócio já existe, e aí já não é mais um startup no termo técnico da palavra. Consegui explicar mais ou menos? Sim ou não? Sim? Beleza. Que bom. Quer acrescentar alguma coisa, Marquinhos? Pessoal que falou que não sabe o que é startup, né? Eu acho que o Google falou, mas o Facebook foi uma startup, o Google foi uma startup, Buscapé foi uma startup. Esses muito de base tecnológica, agora um exemplo de uma que não tem base tecnológica, por exemplo, o Peixe Urbano. O Peixe Urbano era uma startup, ele não tem base tecnológica, ele tem muita força comercial, tanto que 95% dos funcionários do Peixe Urbano são pessoas na rua, convencendo os lojistas a venderem o cupom de desconto e tal, né, a aderirem à plataforma do Peixe Urbano. Então, as startups estão aí na nossa volta e cada dia mais, né? Verdade. Francisco, quer acrescentar alguma coisa? Vandré? Só incrementando aqui um pouco o conceito, startup, né, como a gente viu, é um grupo, né, de pessoas, ou pode ser também uma empresa que tenta resolver um problema, né? Então, na verdade, essas pessoas estão em busca de problemas, né? Problemas que possam ser solucionados por outros caminhos, por outras rotas. Mas há algo considerável assim, para se comentar, é que muitas vezes a gente ouve a seguinte pergunta, por exemplo, o Facebook hoje ainda é uma startup? Né? Ou seja, o Google, com o tamanho que ele tem, com a infraestrutura que ele tem, ele ainda é uma startup? Então, existe uma outra vertente que é o que a gente chama de comportamento startup. Né? Muitas vezes você não precisa ser uma startup naquelas definições primárias, mas o comportamento startup. O próprio Buscapé, né, ele tem esse valor, é o valor de não perder o seu conceito de startup, o seu conceito de buscar problemas, tentar resolver esses problemas de forma barata, porque a partir do momento em que o dinheiro começa a entrar, a grande capacidade de inovação começa a sofrer sérios riscos, né? Porque o dinheiro compra tecnologia muito mais rapidamente do que você pode desenvolver uma tecnologia. Então, o grande desafio, inclusive, para startups que tiveram sucesso, é continuar o seu modelo de escalabilidade, continuar crescendo de forma sustentável, não deixando, né, que esse elemento principal que foi comentado aqui, que é a questão do custo fixo, seja atropelado, porque agora tem dinheiro, então eu vou, né, inchando o meu modelo. Existe um termo que a gente usa muito, que é o modelo lean, né, o modelo enxuto. Então, é uma premissa importante para o conceito de startup, que nós operemos nesse conceito enxuto, sempre o mais enxuto possível. Tá? É uma ideia. Eu tinha um professor que falava que o sonho de toda startup é virar uma empresa. Porque depois que um grupo de pessoas achou desse modelo que escala e provou e está crescendo, aí virou uma empresa. Aí já não é mais um grupo de pessoas, é um time que faz parte de uma empresa. Então, as startups, quando elas vingam, elas viram empresas. Antes disso, ainda é só um grupo de pessoas. E é um ótimo desafio mesmo. Quando eu falo assim, o Poupe um dia vai virar uma empresa, chega a dar um frio assim, nossa, porque aí você já pensa naquele negócio burocrático, grande, não sei o quê. E o desafio é realmente como você crescer, sair da fase de startup para a empresa, mas continuar com essa cultura super legal de startups. E quantas pessoas aqui têm uma ideia que acha que vai virar um negócio? Alguém? Legal. Para essas pessoas que têm essas ideias, pessoal, eu tenho certeza que muita gente não levantou a mão, mas todo mundo tem uma ideia dentro de si. Nossa, eu queria fazer esse negócio. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu tenho uma ideia, eu acho que é legal, eu queria fazer dar certo. Vocês que têm experiência, como agir? Eu acho que o primeiro passo é você validar as hipóteses que ainda estão na sua cabeça, né? E hoje existem vários meios para você fazer isso. O Guga foi um dos instrutores lá do Startup Next em Brasília, que é um evento, é um curso, eu não sei o que é direito, mas é um encontro semanal que acontece durante 5 semanas com pessoas que têm ideias e que querem validar aquelas hipóteses, saber se realmente aquele produto tem uma entrada no mercado, se as pessoas querem usar e se realmente aquele problema que a pessoa identificou realmente é um problema. Então, acho que esse é o primeiro passo. Muita gente guarda a ideia para si, né? Fala, não vou contar minha ideia porque ela é uma ideia
milionário e o pessoal vai roubar a minha ideia. Não, na verdade, quanto mais você contar a sua ideia, mais feedback você vai receber. Então, conte a sua ideia, não tenha medo disso. E se roubarem, foi porque você não teve a capacidade de botar aquilo em prática, né? De tirar aquilo do papel. Então, o errado é você. Só que, ao mesmo tempo, tem que ter uma certa balança para você não entrar muito no ciclo de validação e acabar perdendo a empolgação pelo negócio, porque às vezes pode acontecer isso também. A gente observou alguns lá no Next que aconteceu isso. Então, de alguma forma, seria interessante que você vá construindo. Se for um aplicativo, vai construindo a interface do aplicativo, abre um Photoshop, abre, sei lá, um Fireworks da vida, vai construindo e, ao mesmo tempo, vai validando. Mas não vai tirar 30 mil reais do seu bolso para pagar para um designer, para um programador, para fazer aquilo que você não sabe nem se realmente aquilo é um problema e se aquela ideia tem entrada no mercado. Então, acho que o primeiro passo é a validação. A gente fala muito sobre essa questão da inovação e da invenção, e a gente costuma discutir, né, que a inovação é a invenção que pegou, no sentido de que também não adianta a gente inventar qualquer coisa, fazer uma tentativa aleatória, sem uma mínima verificação, como você chamou de validação, de um potencial. Agora, também, por outro lado, o que não rola é ficar preso sem, assim, não querer inovar, não querer forçar a barra. Lá na área que a gente está trabalhando, como eu disse, né, a gente vem de experiências similares muito retrógradas, né? Quando se fala, para dar um exemplo do que a gente trabalha lá, um dos elementos, quando se fala de educação à distância, é o livro. E, obviamente, se a gente está falando de educação à distância, o ambiente digital surge, o livro digital surge. E é incrível como ainda existe uma resistência muito grande para se falar da leitura no ambiente digital. E eu brinco muito dizendo para alguns professores que chegam falando, eu queria uma solução de livro que pudesse ser impressa. Aí eu falei, não, mas então você não quer uma sugestão, um livro digital, você quer um livro impresso. Não, mas eu quero um livro que que o aluno possa receber digitalmente. Porque é muito ruim ler na tela. Aí eu costumo brincar, né? Como é que é ruim ler na tela se todo dia a gente vê pessoas passando 80% do seu dia lendo na tela? A questão é como você está lendo. E aí é a tentativa de não inventar a roda, né? Que muitas vezes é a ideia de que vou pegar uma ideia que já está cansada de existir, que todo mundo faz, e vou reproduzir, que é aquela coisa da tela, do PDF, etc. E aí, mas agora também, por outro lado, como mudar isso, né? Então é o que a gente falou aqui da pesquisa, e que vai por caminhos às vezes muito improváveis. A gente, para a solução de objetos para educação à distância, a gente vai encontrar solução em jogos, em solução de sites, às vezes comerciais, em brinquedos, enfim, em lugares totalmente improváveis, mas é a ideia de estar sempre fazendo pesquisa, né? E, por um lado, acho legal essa coisa da ideia ser compartilhada, né? E o medo que muitas vezes... É legal, eu gosto que alguns alunos meus estejam aqui ouvindo isso, porque às vezes a gente vê esse comportamento até na sala de aula, né, de não quero mostrar minha ideia para ninguém. E quanto, por outro lado, se ela vai ser implantada, depende da tua competência. E a gente já teve casos, a gente até está com uma discussão aí recente de alguns projetos nossos que a gente começa a ver pipocando aí em outros lugares. A gente, opa, isso aqui é nosso, isso aqui foi a gente que fez. Inclusive, o João Teodoro, que falou aqui de registro, nós temos alguns projetos nossos que nós cuidamos de registrar aqui, porque acontece mesmo, só que o sucesso que vai ter esse projeto na nossa mão depende da nossa capacidade, né? Só um testemunho aqui em relação a essa questão da validação, que a gente estava conversando. Minha startup, né, ela chama Chips, a gente desenvolveu uma solução para poder dividir conta de bar e restaurante de forma proporcional ao consumo, né? Ou seja, você vai lá pedir e aí depois, no final das contas, você olha lá o seu relatório e sabe na mesa com quem você está sentando quem é que tem que pagar cada valor, né? Então, você não vai pagar a cerveja do outro cara, você não vai... Se você entrou no meio da rodada
né, você vai pagar menos no final, seja uma forma de dividir justo. Só que como validar isso? Né? A gente fez uma coisa, inclusive, muito tosca, e vai uma dica para vocês. A gente está vivendo o mundo tosco, o mundo dos vídeos, da produção tosca. Né? Ou seja, um vídeo ridículo, super mal feito, todo tremido lá, gravado numa câmera com a resolução ridícula. Muitas vezes faz um super sucesso no YouTube. Né? Assim, são os vídeos mais vistos. Então, assim, a gente já está acostumado, a gente está preparado para ver coisa de altíssima qualidade, altíssimo impacto, sem necessariamente ter que ser um produto final acabado. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade para não gastar dinheiro, né, não desperdiçar o dinheiro, queimar o dinheiro. Então o que a gente faz? Eu tenho uma premissa, e essa premissa, ainda bem que os meus sócios são tudo quebrados junto comigo, então é não para tudo, né? A gente fala não, tudo é caro. Qualquer coisa que você falar, não dá, não pode. Então, recortei na forma do celular e comecei a montar, como se fosse um Lego, né? Montando o layout que eu acho que resolveria o problema. E fui fazendo aquelas árvores de possibilidade. Né? Então, esse aqui é o primeiro, aí a pessoa clicou, aí vai para a próxima tela, aí eu fui desenhando as próximas telas, se a pessoa clicar aí voltava, tal. Aí eu fiz lá umas 20 telinhas e chegava na mão das pessoas, né? Falei assim, esse aqui é um aplicativo que divide conta em bar e restaurante de forma proporcional. Você pode usar para mim? A pessoa não entendia nada, eu entregava uma folha de papel para ele, né? Ele olhava, como assim? Vai, usa. Aí a pessoa olhava, apertava um botão ali. Na hora que ele apertava, eu tirava na mão e colocava o outro, né? A próxima tela, né? Aí a pessoa... Aí ele voltava, né? O botão de back, aí eu puxava e colocava o primeiro de novo. Né? Ele falou, entendi. Aí apertando, bacana. Nossa, gostei. E eu usando, assim, nossa, que dia que esse negócio está pronto. Ou seja, são várias validações. Primeiro você vai entendendo o fluxo da pessoa. Tinha vezes que a pessoa ia apertar um negócio ali, mas como é que eu volto aqui? Aí eu olho, é verdade, não tem o botão, né? Aí eu já anotava ali, tá? De caneta no lugar, voltar, colocar o botão de voltar. Então, assim, a gente ia usando papel, caneta, lápis, para poder validar algo que ia se transformar numa tecnologia digital. Quando a gente chegou realmente para sentar lá e falar, vamos desenvolver, né, vamos transformar a nossa ideia, nosso protótipo em linha de código, a nossa ideia era errar o mínimo. A gente ia errar, mas quanto menos eu puder errar, mais barato fica a minha solução, mais rápido eu entrego realmente no mercado e mais daquele ciclo que a gente falou, né, de retorno e feedback para você reconstruir o seu modelo, né, mais rápido você consegue fazer isso. Ou seja, uma ideia é essa. Né? Então, tente agora usar esse testemunho pessoal aí para entender como que você pode validar as suas ideias. E aquela preocupação que existe muito grande, vão roubar minha ideia, roubar minha ideia. Inclusive, há poucos minutos aqui, o professor estava falando a respeito da questão de patente, né, de registro. Ideia não se patenteia. Né? Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque estava a sumidade, estava aqui antes, eu vou, né, falar bobeira, mas basicamente a gente pode registrar processos, né, dispositivos. A ideia em si não pode ser patenteada, você não pode patentear, então você não tem, né, que se preocupar com isso. Se alguém roubar a sua ideia, ela não era sua, você pensou junto com essa outra pessoa, agora ela desenvolveu um processo inovador em cima do seu, foi mais rápido, então valide. Só que se você não quer correr o risco de perder tudo, não vá validar a sua ideia com um cara que é desenvolvedor do Google. Né? Você vai validar a sua ideia com seu pai, com sua mãe, com seu namorado, aquelas pessoas que são confiáveis, né, no primeiro momento, acredita-se, né, confiáveis no primeiro momento e que tem um lado bom, né, muito bom de que realmente são confiáveis, mas lembre-se sempre que essas pessoas dizem que tudo está lindo. Né? Então, o próximo passo, depois de validar com seus parentes altamente confiáveis, vá para aquelas pessoas que você sabe que te dariam feedbacks um pouco mais reais, pessoas do mercado. E uma excelente dica, agora vai uma coisa que poucas pessoas acreditam. As melhores pessoas para você poder validar uma ideia é quem já está envolvido e desenvolvendo uma ideia. Ou seja, perguntar aqui para o pessoal que tem as suas startups, né, o que você acha da ideia, é super seguro. É muito seguro. Sabe por quê? Eles estão tão compenetrados no modelo deles que eles não vão desmontar, jogar fora 1 ano, 2 anos, 3 anos do modelo que está sendo testado para pegar a sua. Né? E eles têm muito feedback, eles querem que dê certo. Então, validar com pessoas que estão envolvidas é uma ideia muito bacana. Né? Deixa eu complementar. E o exemplo é super legal de pegar uma folha de papel e tentar validar o seu negócio. Tem uma frase clássica que fala o seguinte: a maioria das empresas morre
ela não morre por falta de produto ou por falta de uma função específica, porque faltou uma coisa. A maioria das empresas, startups, a maioria das startups morre por falta de mercado. Porque foi construído para alguém que não vai pagar por aquilo. Ou foi construído para ninguém. Não é porque não ficou legal, não ficou bonito, ou não entregava mais essa coisa. Não é porque aquilo tudo foi construído, não tinha ninguém que queria. Isso aconteceu nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, a tecnologia avançou tanto, qualquer pessoa constrói tudo. Eu sempre fico pensando assim, o que falta construir? Eu sempre falo que, para mim, a única coisa que eu lembro é teletransporte. Mas, fora isso, a gente constrói tudo. E aí, quando a gente chegou nesse ponto de construir tudo, um monte de besteira foi construída. Só porque podia construir. Imagina o Marquinhos aqui, ele estudou computação, sabe, estava me dizendo aqui que ele refez o Atari dele. Estava me contando a história que ele refez o Atari dele. Então, assim, um dia ele parou, cara, sei lá, tive uma ideia maravilhosa que eu adoraria que tivesse isso. E aí ele pode sentar e construir. Mas não necessariamente isso vai virar um produto. Isso vai ter um mercado que alguém vai pagar por isso. E o que aconteceu um tempão é que um monte de gente construiu uma coisa, quando botou no mercado, não tinha ninguém para pagar. Ou até tinha gente para pagar, mas não o preço que a startup precisava. Então, por isso que voltar na validação é super importante. Você validar antes de começar a construir, antes de botar dinheiro, foco, tempo. Muito triste você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos da sua vida botando dinheiro, foco, tempo numa coisa que não vai para lugar nenhum. Então, teve a ideia maravilhosa? Tá bom, se você sabe desenvolver ou não sei o quê, se segura. Tenta validar. E validar um pouco do exemplo que a gente ouviu agora. Tenta ver se aquilo que você está oferecendo resolve algum problema ou alguma necessidade de alguém. Ah, mas tem startups, tem coisas que vendem e que dão certo que não são problemas e necessidades. Tá bom. Mas é muito mais difícil, ainda mais para uma startup que é um negócio pequeno, com pouca gente, sem dinheiro, dar certo se você está vendendo uma coisa que não é necessidade, é um problema, que é uma coisa supérflua. Coisas que são necessidades, que as pessoas estão precisando, elas vão atrás mais rápido. Por isso se fala sempre, startup está resolvendo um problema ou uma necessidade. Sobre validação também é super importante sair para falar na rua. Eu tenho uma sugestão. Nós todos somos latinos. E latino tem uma dificuldade enorme de falar a verdade. A gente tem medo de ferir o outro. Então, sei lá, se eu estou saindo com um amigo, ele está mal vestido, ele pergunta, e aí, Guga, tá beleza? Tá lindo, velho, vamos pra rua. Não vou falar assim, velho, você tá horrível, não vai dar... A gente é latino, a gente não gosta de tratar o outro mal, sei lá. Nem é tratar mal, mas o cara se sente mal. Então, fazer Customer Development, que é desenvolvimento de mercado, com família, eu sempre falo o seguinte, família, amigo, namorado e mentor não vale como validação. Porque essas pessoas amam você. E elas nunca vão falar a verdade que você precisa ouvir. Então, é legal você ter a ideia e mostrar para sua família, que você vai ganhar apoio. Mas não leva isso como validação, porque os caras não vão te falar a verdade. Quando você for para o mercado, vai falar com uma pessoa e falar com um empreendedor digital é super legal também, que ele vai dar super dicas. Isso aqui que você precisa, tem essa empresa que te ajuda. Isso aqui que você precisa, fala com tal pessoa. Ele já tem os contatos também para falar com eles. Mas quando você quiser validar mesmo uma solução para alguma coisa, você tem que falar com quem tem o problema que você vai resolver. Então, sei lá, se eu estou fazendo uma rede social para médico, não adianta eu falar com um monte de advogado. Eu não vou vender, o advogado não vai me pagar depois, quem vai me pagar depois é o médico. Então, você quer validar? Vai falar com os médicos. Porque o que o advogado falou para você pode ser super legal, mas quando você botar na rua no primeiro dia, não é o advogado que vai dar o dinheiro, é o médico. Então, pensa nisso também. Como é que você valida? E tem milhões de formas de validar. Com a pessoa que vai te pagar. Beleza? E sem querer assustar, esse é só o primeiro dos problemas, né? Depois que você valida, né, validou, beleza, a pessoa vai usar, aquele nicho específico vai usar, ou se não, todo mundo vai usar. Ainda tem um problema das pessoas conhecerem seu negócio. Sei lá, vamos falar de 2 startups aqui de sucesso do Brasil. Peixe Urbano. Peixe Urbano, eu acho que todo mundo conhece aqui, já chegou no ouvido de todo mundo, mas o Peixe Urbano de cara já começou com mais de 10 milhões de reais investidos. Depois que eles validaram a entrada daquele modelo americano no Brasil, né? Porque já era um modelo, eles copiaram do Groupon, foi o primeiro que fez a cópia no Brasil, não é nada de inovação isso, mas mesmo assim, para eles entrarem no mercado e para todo mundo conhecer esse produto, eles tiveram uma porrada de investimento. Da mesma forma o Buscapé também. E lá dentro a gente observa até hoje, o Buscapé lançou um aplicativo
para celular outro dia, né, que você consegue fazer a comparação na loja, você tira a foto do produto e você já vê a lista das lojas onde vende aquele produto mais barato, e assim você consegue negociar melhor com o vendedor. Só para esse produto o pessoal gastou mais de 10 milhões de mídia, de marketing. Então, assim, quem tiver afim de entrar mesmo na briga aí, saiba que além de você fazer essa validação do seu produto, você vai precisar, se você não conseguir crescer com esse produto sozinho, digamos, ter um faturamento somente com esse produto, você vai precisar de um investidor, você vai precisar de funding, de dinheiro para fazer a divulgação, dependendo do seu produto, né? Dependendo do nicho, você vai precisar de bastante grana. Hoje, dentro do Urbaniza, a gente tem um competidor aí que está com mais de 50 milhões de verba só para mídia. Colocar propaganda na TV, na revista Veja e tal. E é complicado a gente competir com isso. Nosso produto, beleza, a gente teve um feedback legal, todo mundo usa, todo mundo fala, é melhor do que os outros, é muito mais rápido e tal, mas só isso não é suficiente. Então, estejam preparados para que a guerra é longa aí. Só naquilo que você estava falando sobre os projetos que dão errado, e tem uma autora que eu gosto, ela tem um trabalho muito legal, uma engenheira chamada Lia Kruken, que ela tem um livro chamado Design e Território, e que ela fala sobre a questão da regionalidade como um fator relevante para a implementação de determinados projetos. E aí, inspirado nesse trabalho, a gente, no semestre passado, fizemos um trabalho com os alunos que era de buscar projetos inovadores, trabalhar com projetos inovadores em sala, mas vinculados à cultura regional. Mas cultura regional no sentido de descobrir o comportamento da sua própria região. E foi muito interessante a dificuldade que foi das pessoas perceberem aquilo que está tão próximo, e que muitas vezes é um fator de sucesso quase garantido, porque a ideia de você também, vou criar uma ideia baseado na cultura do que eu vi lá no cinema, né, no Nicolas Cage, ele gosta daquilo, então o pessoal aqui também vai gostar. E a chance de erro é muito grande, quando, na verdade, você tem situações muito próximas, necessidades muito próximas de você, e às vezes em nível regional mesmo, não necessariamente nacional, e que são grandes potenciais de investimento, né, de inovação. E foi legal ver a coisa da cultura e eu até digo que foi uma provocação, porque eu vi uma palestra dela aqui em Goiânia, e ela falou, eu queria montar um slide falando sobre alguma coisa da cultura goiana e não consegui identificar nada. Eu falei, então está na hora da gente me senti provocado. Sinal de que a gente está mostrando pouco, né? Está valorizando pouco. E foi curioso como os próprios alunos não conseguiram. Alguns, claro, o trabalho foi feito e vários alunos conseguiram, mas a dificuldade foi muito grande. E que é muitas vezes interessante, né? Ao invés de olhar lá para a necessidade ou para a experiência, ou fora do Brasil, ou até de outras regiões, olhar para a experiência daqui e ver, poxa, a nossa cultura demanda um determinado comportamento. Você falou aí dos bares, né? De tirar foto de festas. E será que essa cultura, será que existe essa prática, será que existe essa necessidade aqui? Ou se essa não existe, quais são as outras que existem? E que é só uma questão de você, né, tá fazendo uma coisa que você gosta, tá ali no boteco, tá ali assistindo cinema e perceber, o pessoal daqui gosta de fazer isso, tem uma prática de fazer isso, né? Eu costumo brincar, logo que eu sou do Rio, quando eu vim para cá, falei, nossa, mas o povo aqui adora uma fila, né? Aliás, o contrário, o pessoal daqui odeia fila. Lá no Rio, qualquer coisa, se você jogar uma peteca no chão, o pessoal está fazendo fila para olhar. E aqui, não, o pessoal meio aleatório, muvucado, ônibus não tem fila. Eu falei, como assim? É uma questão cultural. E aí? Daí? O que eu posso, de repente, pensar aproveitando essa prática, né, cultural? Então, eu acho que também, antes até da discussão da validação, né, para a ideia inicial, o que eu posso bolar? Pensa, olha para o seu lado, olha, não vai olhar, não vai no cinema. Como inovar? Entendeu? Não vai ver o último filme de Hollywood, porque a história é de lá, mas olha para cá, de repente está aqui a tua resposta. Como o Facebook, que foi lá na universidade, né, o cara olhando a necessidade ali, né?
Uma coisa que eu vejo bastante é a análise de tendências mesmo. Às vezes a pessoa quer empreender, mas ela nem para ler. Não é fácil mesmo você estar no lugar que você está, mas para qualquer empreendedor, empresário, você, estudante, a leitura, ler jornal, análise de tendência, ver o que está acontecendo em outro país, ler jornais estrangeiros, abrir a sua cabeça para novas possibilidades, te ajuda muito a crescer. O Guga é de Recife, mas ele mora em Brasília, o Marcos também mora em Brasília, e teve um super evento em Brasília no último dia 25, chamado BRAPS. A gente esteve lá também, visitando, o pessoal, apoiamos. E o que a gente percebeu lá? Tiveram vários palestrantes do mundo inteiro falando, e teve uma coisa que me chamou muita atenção, até quero que o Francisco me coloque o que ele vê nisso. Teve uma palestra do Jason Rosenberg, do Rock the Vote. Rock the Vote foi um projeto que eles fizeram nos Estados Unidos para incentivar a galera a votar. Aí, via mobile, foi um super na última campanha dos democratas, ou penúltima. Enfim, o cara... Aí ele chegou no Brasil, ele foi fazer a palestra dele, e ele falou o seguinte, ele falou assim, legal, Brasil, o BRAPS é o maior evento de aplicativos mobile da América Latina, super, foi em Brasília, legal. E o que ele colocou uma questão que eu fiquei assim, gente, esse cara é um gênio. Ele falou assim, muito legal, vi muitas ideias legais, mas uma coisa que ninguém se atenta no Brasil é a internet. Ele falou assim, cara, eu estou horrorizado. Ele visitou o Rio de Janeiro antes, e ele pegou o roaming da internet, gastou dinheiro demais e a internet era ruim. Então, eu penso, estamos inovando, estamos criando... Ele falou assim, vocês estão aqui, e ele até falou isso na palestra dele, vocês estão querendo revolução, inovação, mas uma coisa vocês não estão fazendo, que é lutar para melhorar a internet de vocês, que é caríssima e ruim. Aí eu fiquei pensando, gente, eu tenho tanta ideia, eu queria tanto fazer um monte de startup, esse cara sério, ele me deixou, eu saí de lá pensativa, e todo lugar que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu coloco, que é uma questão que todos temos que trabalhar juntos. Francisco, qual a sua visão? Me salva, Sebrae. Essa é muito fácil, faz a mais difícil, né? Não, brincadeira, é o seguinte, o custo Brasil, né, assim, as dificuldades que o Brasil tem, principalmente na parte de infraestrutura, toda essa infraestrutura, desde a internet até estradas, escoamento, a produção, não só para os negócios, para o aeroporto, não só os negócios digitais, mas os negócios de toda ordem, sofre muito com o custo Brasil, a falta de infraestrutura, a nossa política fiscal, que é extremamente maluca, né? Assim, é uma série de obrigações principais e acessórias aí que grande parte do tempo do empreendedor ele tem que ficar resolvendo questões burocráticas ao invés de cuidar do seu negócio. A carga tributária. Então, assim, a gente tem uma série de coisas que faz aumentar muito o custo do Brasil. Só que se a gente for olhar para esse lado negativo, a gente não abre negócio de ordem nenhuma. Nem a padaria, nem uma startup. Né? Assim, porque realmente tem rebatimento em todas as esferas. E, assim como a gente tem as dificuldades, tem os problemas que o Brasil enfrenta, a gente tem também as oportunidades. Apesar de termos um custo Brasil muito alto, a gente também tem um dos maiores mercados consumidores do mundo. A gente tem realmente muitas pessoas com muitos problemas que podem virar startups, né? Assim, né? A solução desses problemas podem vir de uma startup, muitas necessidades que podem ser sanadas aí a partir de startups. Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem os problemas, tem também as possibilidades, né? Tem muita possibilidade. Eu queria resgatar uma coisa aqui, Aline, que eu acho que seria assim, interessante falar, fugindo um pouquinho do assunto, que falou-se muito aqui sobre as startups, né? Foi feita uma pequena enquete que nem todo mundo conhece, falou sobre a validação, e uma coisa que eu só queria colocar, assim, que a diferença realmente entre um negócio tradicional e um negócio digital, tem muitas diferenças, na verdade. E uma talvez que seja mais importante, que o empreendedor tem que observar mais, é o fator tempo. Que a agilidade que o empreendedor tem que ter para adquirir conhecimento, para adquirir know-how, para colocar a sua ideia no mercado, tem que ser num tempo muito mais curto do que num negócio tradicional. Eu me considero um administrador da velha escola, da velha guarda, né? A minha formação principal foi feita, como eu tinha comentado, para ser executivo de uma grande empresa. E sempre que se falava em abrir um negócio, montar um negócio, a primeira coisa, o primeiro instrumento que a gente pensava era no montar o seu plano de negócio. Fazer aquele plano,
formal, com análise de mercado, análise de viabilidade financeira. E depois que eu comecei a entender um pouco mais o mundo de startups, eu falei assim, e me colocaram que esse modelo não é válido para as startups no primeiro momento. Eu falei assim, gente, mas isso aqui é meio que uma heresia, né? Como o plano de negócios, o documento mais importante, norteador de todo e qualquer empreendimento, não serve para uma startup, né? Aí sim, eu fui aprofundar um pouco mais, fui conhecer realmente para o primeiro estágio uma startup não vale, né? Tem uma série de outras ferramentas que o empreendedor pode usar, pode utilizar para fazer esse desenvolvimento mais rápido, a validação das suas ideias, das suas hipóteses, a modelagem do seu negócio. E é muito importante para quem quer empreender, para quem quer realmente entrar para o empreendedorismo digital, que conheça a fundo essas ferramentas, essas formas de validação e modelagem de negócio. Só assim vocês conseguem romper essa barreira tempo e conseguir realmente uma chance maior de sucesso no mercado. Lembra que a definição de modelo de startup aqui é um grupo de pessoas buscando um modelo de negócio? Eles estão buscando um modelo que não existe ainda. Eles estão buscando fazer uma coisa de uma forma diferente. Pegar o mercado que existe hoje, a solução que existe hoje, e virar de cabeça para baixo, virar de 45 graus. Um plano de negócio é um plano de execução. Eu vou botar um cronograma, vou fazer tais atividades em tal tempo e gastar tanto. Para o startup que está procurando um modelo de negócio, eu não tenho como prever quais são as atividades ainda. Então, eu dizer o que eu vou fazer daqui a um ano, em tal coisa, não faz sentido, porque pode ser que amanhã eu descubra que aquele modelo de negócio que eu desenhei vai ter que mudar um pouco. E aí aquelas 20 páginas que eu passei uma semana escrevendo vão ter que mudar. Então imagina escrever 20 páginas para uma coisa que você imagina, e que amanhã é tão volátil ainda o modelo de negócio, que amanhã eu vou ter que refazer as 20. E semana que vem eu vou ter que refazer as 20. E daqui a 3 semanas eu vou ter que refazer. Então fazer um modelo de negócio, um plano de execução para uma coisa que ainda não está certa, não faz sentido. É diferente de um modelo de negócio tradicional. Sei lá, padaria, farmácia, sei lá, um encanador. Esses modelos de negócio já existem hoje. Você sabe, se você for no Sebrae, ele vai te dizer como abrir uma padaria, como é o mercado de padaria, qual é o primeiro passo, o segundo passo, que máquina você tem que comprar, que tipo de funcionário você tem que ter, que custos fixos você vai ter. Uma startup a gente não sabe isso ainda, porque eu ainda não validei o meu modelo de negócio. Então, no começo, antes de validar o modelo de negócio, faz sentido. Depois que você validou e virou uma empresa, você já sabe como é seu modelo de negócio, o que você vai fazer, aí sim, você vai fazer um plano de negócio, vou fazer tais atividades em tal tempo, gastando tanto, vamos para frente. Mas plano de execução, antes de saber o modelo de negócio, não faz sentido. E aí, o legal é, existem outras formas de fazer. Tá bom, Google, então, já que eu não faço plano de negócio, eu não faço nada? Não. Tem uma metodologia para você achar seu plano de negócio, que é um negócio muito mais rápido, numa página ali A4, com um post-it, bota, tira rápido, muda rápido. E aí o Sebrae tem todo jeito de ajudar você. Só validando ele aqui, ó, existe um manifesto, que a gente chama de Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software, só que isso é válido para plano de negócios, né? Basicamente ele fala assim, ó, indivíduos e interação entre pessoas mais do que processos e ferramentas, software em funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir um plano, né? Então ele mostra na prática o que a gente tem que fazer, né? E o legal é ver que o governo está se adaptando a isso, né? Tanto o Sebrae como as instituições de fomento à pesquisa e inovação. Antigamente a gente ia escrever um projeto para a FINEP, você obrigatoriamente tinha que escrever um plano de negócio. E era um trabalho de inovação ali. Tanto o modelo de negócio era inovador, a gente não sabia como a gente ia ganhar dinheiro com aquilo. Mesmo assim, a FINEP, o Ministério de Ciência e Tecnologia, cobrava o plano de negócio. E, como resultado disso, a maior parte dos projetos FINEP, eles não vingaram. Os projetos que eu digo que visavam trazer a inovação da universidade e colocar no mercado, justamente por causa disso, porque a gente já tinha um plano pré-definido há 3 anos atrás, quando a gente ganhou o projeto FINEP lá atrás. Então, é muito legal ver que o Sebrae está se adaptando, e a gente conversando com o Sebrae há 3 anos atrás é completamente diferente da gente conversando com o Sebrae agora. O Sebrae entrou de cabeça, isso é muito legal de reconhecer isso. A gente criticava o Sebrae, porque a gente ia conversar com o Sebrae, cadê o plano de negócio lá de 80 páginas? Mas, putz, lá vem o Sebrae com esse papo de novo. Mas hoje o Sebrae está dentro da Campus Party, dando palestras de Business Canvas, que é essa folha de A4 que o Google explicou. O governo, existe um projeto agora dentro do governo que chama o Startup Brasil, que está embaixo do TI Maior, que também visa a inovação e ao fomento das startups. Você não precisa mais escrever um plano de negócio daqui. Lógico que tem várias burocracias ali no meio, né? Mas o plano de negócios, que é chato para dedé, eu já escrevi plano de negócio lá de 80 páginas,
é muito chato escrever e você até você perde o tesão pelo negócio de estar escrevendo aquilo, porque você queria estar fazendo, está vendo o resultado, você está lá matutando no plano de negócio, no plano financeiro. Lógico que em determinado estágio da empresa é importante você ter um plano de negócio, mas para a startup que está começando, e é legal, o Sebrae está de parabéns aí por ter se adaptado à realidade. Verdade, aqui em Goiás o Sebrae tem nos apoiado bastante. Eu continuo com um recado para todos os engenheiros, todas as pessoas, por favor, esse seminário de inovação, pensem em soluções para melhorar a nossa internet, nossa energia e outras coisas. Estudantes, atenção. Bom, voltamos aqui no professor. Você tem feito aulas, eu até anotei aqui, né? Como é que funciona as aulas que você ministra? São cursos, tem temas? Bom, na verdade, eu também trabalho diretamente lecionando online, mas especificamente eu trabalho com o desenvolvimento dos objetos que vão ser usados pelos outros professores nos diversos cursos. Tá? Então, eu especificamente, aliás, curiosamente, eu nunca desenvolvi um objeto... Oi? Projetar o que porque eu trouxe aqui um pouco uma amostra do que a gente fez, do que a gente faz lá, só que eu acho que tem que ligar a bateria, porque eu acho que o Mac dura, mas nem o dia inteiro, né? Curiosamente, até eu ia falar, eu nunca desenvolvi um produto ainda para as aulas que eu ministro. Por enquanto, eu só tenho desenvolvido para os outros. Na verdade, eu montei uma apresentação, um PowerPoint, mas eu vou passar, até por causa do nosso horário, eu vou passar ele rapidinho. É só mostrar um pouquinho do que a gente faz. Eu fiz uma pequena introduçãozinha, né, que originalmente a EAD trabalhava com aulas pelo correio. Depois a inserção da tecnologia na educação veio por caminhos que hoje são extremamente questionáveis, né? E algum deles é essas chamadas máquinas de ensinar. A tecnologia digital trouxe uma série de potenciais, uma série de possibilidades, e, no entanto, a gente tem verificado aí o que eu tenho chamado de velhos hábitos para a tecnologia nova, né? Enquanto você tem uma tecnologia digital que permite uma série de relações com a interface gráfica, a gente tem exemplos aqui de ainda o hábito, por exemplo, de um livro que tenha esse formato específico. Aqui um outro exemplo, né, de um modelinho que muitas vezes acontece, né, a ideia do livro digital, mas que reproduza a prática antiga de manipulação. Até para capturar esse vídeo foi horrível, né? O cursor não consegue pegar o flipzinho. Tá? Incrível que tem gente que acha maravilhoso isso aqui. Né? Tem um colega que ganhou R$300 para fazer isso aqui para uma cliente. E aí aqui a gente aponto aqui algumas diretrizes do que a gente propõe lá, de orientação para projeto. Eu vou passar um pouquinho rápido, para não ficar uma discussão muito, até não enfadonha. E alguns dos produtos que a gente tem desenvolvido. Um deles é o que a gente chama de mapas animados, que vem nessa discussão do texto, né, do trabalho do texto e imagem no ambiente digital. Então, já mais te respondendo, né, como é que a gente... o que a gente trabalha, o que a gente faz lá, é um pouco isso aqui. É o desenvolvimento de produtos que vão ser usados pelos professores. A imagem aqui está um pouco cortada, mas produtos que vão ser usados pelos professores nos diversos cursos que eles vão apresentar. E, curiosamente, essa discussão da internet nos interessa muito, absurdamente, porque a gente trabalha com o público dos mais diversos cantos do Estado. A gente tem até atendimento fora do Estado, no interior de São Paulo também, alguns polos lá, e a gente tem esse grande desafio, né? Porque quem são esses usuários? São alunos de escolas do interior, muitas vezes de polos do interior, que muito mal tem um laboratório com Linux e conexão de 500K, quando muito 1 mega e dividido por 50 máquinas. Né? Então, a gente acaba tendo que se desdobrar isso. Só que, por um lado, a gente acaba um pouco forçando a barra. E eu gostei quando você falou isso, de que não dá para também... às vezes a gente tem o professor que chega para a gente e fala, não, mas você está propondo um trabalho, uma proposta que o nosso polo lá ele não tem tecnologia. A gente fala, não, mas vamos tentar, vamos forçar, vamos...
assim, colocar de algum jeito, e é curioso como às vezes acontece até uma certa, a gente subestima um pouco essa capacidade de correr atrás. A gente tipo gera demanda e é difícil, por exemplo, você fala, eu concordo, né, que a gente tem um problema de internet muito grande, mas também isso não vai mudar se não houver uma demanda, né? Se a gente também não começar a provocar as pessoas terem seus equipamentos que vão pedir internet, para que ela... uma vez eu estava numa conversa com um colega, eu estou passando aqui os projetos, depois vocês vão vendo. Um projeto com um colega, perdão, uma discussão com um colega, e aqui não é um programa de rádio, ficou errado. E a gente falava sobre tablet, né? Que porque ninguém precisa de tablet, porque o tablet iPad é ruim porque não tem USB. E aí eu falava, não, mas você não precisa de USB, porque teus arquivos ficam na nuvem. Mas aí você precisa de internet o tempo todo. Eu falei, mas eu preciso de energia elétrica o tempo todo. E por que quando acaba a energia elétrica parece que é um problema? Quando cai a internet, não é. Né? Então, a cultura também não tá entendendo isso. Então, isso aqui é um outro exemplo do que a gente faz lá. A animação que a gente chama de animação interativa, né, que é a ideia de você integrar isso aqui também com o material impresso, que é o aluno poder não só ver o vídeo, mas poder interagir com as ilustrações, interagir com a imagem. É incrível como que isso tem resultado numa resposta muito interessante dos alunos, né, que a educação à distância tem sempre um mito muito chato de ser aquela coisa, ainda naquela imagem do correio, né, coisa que vem pelo correio, eu leio, entrego e espero uma nota. E a gente aqui tem trabalhado para mudar isso, para oferecer soluções que provocam maior interação com o material. Esse aqui é a pena que é um vídeo um pouco... Ele demora um pouquinho, mas ele é legal, porque é um projeto que a gente fez com vídeo interativo. Aquele outro era animação interativa, esse é vídeo interativo, que é a ideia de como é que você dá educação à distância de ginástica? Aliás, o contrário, né? Como é que você dá um curso de ginástica à distância? Né? E os professores fazem isso, eles conseguem isso, e a gente tenta ajudar com um pouco da tecnologia que a gente pode buscar. Então, aqui é um exemplo. A gente trabalha com vídeo, né, e com uma captura de movimentos, e é interessante quando você vê o produto final não está tão claro, mas a ideia de você estar trabalhando junto com eles, pegando os focos específicos, os enquadramentos específicos e do movimento, trabalhando com câmera lenta. E tem aqui o momento interativo. Se tivesse para... É meio difícil avançar aqui, vai demorar. Deixa eu ver. Mas o vídeo é bonito, vocês esperem um pouquinho. Tá, e aqui a gente tem uma situação em que o aluno ele tem o vídeo e ele tem um gráfico análogo, né, a esse vídeo que representa o movimento. E aí ele pode interagir com o gráfico e com o vídeo, né, reproduzindo, parando e vendo detalhes específicos do movimento. Né? Então, não é só você ver o vídeo, mas você mexer com isso, você interagir e ter essa resposta de conteúdo. Aqui é um laboratório... um laboratório digital, a gente trabalha com 2 momentos, né? Um momento de texto e imagem, sempre trabalhando a questão do texto de forma que facilite a leitura, e da imagem com os recursos interativos. Já é o laboratório, que é a ideia do aluno poder seguir uma sequência de atividades sem necessariamente estar dentro de um laboratório. O professor poder ilustrar isso que estava no livro, enfim, nos exercícios, ele vai fazendo esse exercíciozinho. É claro que, mas e aí?
né? O que tem, qual é o resultado de pesquisa que vocês têm aqui? É todo o trabalho de adequação de público, de linguagem, de solução gráfica, de solução tecnológica, porque como é que a gente vai distribuir isso, como é que o aluno vai usar isso, como é que ele vai ter acesso, como é que ele vai entender essa interface. Então, a questão do design, especificamente, a gente trabalha junto com a equipe de programadores também, que vão, claro, desenvolver isso, e a discussão do design, que a gente é curioso como, se vocês forem olhar, uma série de projetos de educação à distância trabalham com público que não parece o público-alvo, né? Você tem sempre só falta o Cebolinha falar com um monte de adulto. Então, a gente fala, não, espera aí, quem é o público que você está querendo atingir? Né? E esse aqui é um último projeto que a gente está... Esse aqui está no forno, na verdade, ainda não foi... a gente não tem medo de mostrar a ideia que ainda não foi publicada. Está no forno, está pronto para ser impresso, ainda falta, está na etapa de revisão, na verdade, de conteúdo, que é assim, o desafio. O outro desafio era da ginástica, esse é do atletismo, né? Então, trabalhando a ideia do atletismo com recursos interativos, a gente trabalha com a pesquisa de qual é a melhor animação que a gente pode propor para criar um movimento, o que seria o movimento perfeito. E aí a ideia é você ter um vídeo que consegue sincronizar você sendo filmado e o vídeo padrão. E aí você poder comparar os dois movimentos. E depois que você, sei lá, viu lá o movimento que você fez, você pode fazer alguma anotação sobre a incorreção ou correção dele, né? Deixa ele dar um playzinho, um pause. Isso. Então aqui, ó, ele vai pegar aquela posição e agora ele vai trabalhar em cima dela, né? Como é que ficou o ângulo, enfim, fazer um comentário sobre esse movimento, enfim, tudo que... E, por último, um dos projetos estrelas que nós tivemos aqui, que inclusive foi alvo de... Assim, a gente levou para registro de software, mas a gente permite a distribuição, ele é gratuito, né, aberto, que é o Mira, que é um microscópio e que gerou assim, uma série de discussões sobre essa questão da inovação. Né, a gente trabalhou com a tecnologia de realidade aumentada e aqui nós fizemos um modelo 3D para o aluno conhecer o microscópio como um todo. Aqui ele trabalha com o simulador do microscópio, propriamente dito, e aí ele pode visualizar uma célula, ver, ampliar, focalizar, iluminar, enfim, né, ter todos os recursos de uso dessa imagem. Não sei porque que a imagem está com esse brilho aqui. Ah, tá. Faltou. Pode ter sido alguma coisa na captura, mas a imagem fica bonitinha lá no produto final. É para aparecer uma célula ali, tá? E aqui, por último, a gente fez o... Tá, aqui está aparecendo. E aqui a gente faz o módulo de realidade aumentada, que eu acho que não vai aparecer aqui no vídeo, não sei. Não vai. Mas que a ideia é... Ele vai ter um painel em que o aluno vai usar uma fichinha que ele vai usar na webcam do computador e ele vai ter a imagem da célula projetada na tela do computador. E aí gerou uma série de discussões sobre a coisa da tecnologia e um pouco disso que a gente estava falando aqui, né? De a realidade aumentada foi uma solução muito interessante para esse e, de repente, começou a gerar uma febre. Não, vamos usar a realidade aumentada nisso, naquilo. Não tem nada a ver. Funcionou para esse projeto. Para os outros, não funciona. Embora ainda cause alvoroço em alguns, mas não dá para usar nos projetos seguintes. Então, é mais ou menos isso. O que a gente tem trabalhado aqui é a ideia de que o professor ele vai... Claro, isso aqui não substitui de forma alguma a presença, o contato com o professor, mas estimula o aluno no sentido de oferecer uma tecnologia que vai otimizar o recurso mesmo que ele tem.
né? E é legal que a gente tem tido uma... Deixa eu só fazer um lobbyzinho, que é bonitinho, né? O pessoal que tem participado com a gente, porque, na verdade, sem esse pessoal, a gente não teria o projeto. São as equipes, os coordenadores que demandam o trabalho e a equipe que trabalha com a gente, né? Ali, perguntas. Temos alguém? Você pode entregar o microfone para ele, por favor? Vou deixar um na mesa e outro para a galera. Obrigada. Isso, pessoal, tirem todas as suas dúvidas com esses experts. Eu vou aproveitar para falar com o professor Wagner. Ele falou sobre uma coisa interessante aí, sobre, por exemplo, arrumar, ou melhor, provocar a demanda para depois ganhar o recurso. Bem, eu acho isso complicado porque muitas vezes quando você não tem o recurso, você acaba queimando aquele profissional que faz aquele trabalho. Eu sou aqui do quadro da universidade e tenho visto isso. Muitas vezes as pessoas são visionárias, né? Elas enxergam lá na frente, mas as outras pessoas não conseguem enxergar com elas. Então, o que acontece? Existe um profissional querendo fazer alguma coisa e não existe recurso, e ele tem que fazer muitas vezes com recursos próprios, ou às vezes sacrificando alguma coisa. E há um desgaste muito grande. Por quê? Porque as pessoas não enxergam e falam, não, aquilo não dá, aquilo não presta, ou o cara não conseguiu fazer com qualidade porque não tinha recurso. Diante desse paradoxo, tem que fazer e não ter o recurso para fazer, o que vocês enxergam? Não, o que eu falo da provocação é no sentido de, às vezes a gente, como eu disse aqui, às vezes a gente subestima uma realidade. Vou dar um exemplo. A gente até hoje não conseguiu fazer projeto para dispositivo mobile. A gente está trabalhando com educação à distância, a gente sabe desse potencial e até hoje a gente não conseguiu. Só que a gente não deixa de provocar. Aquele laboratório digital, a gente desenvolveu junto inclusive com os alunos de graduação, com o trabalho deles, uma versão móvel para aquele aplicativo. A ideia é tentar mudar determinadas culturas. Por quê? O que a gente verifica? E é curioso que eu tenho conversado com alguns professores que estão lá no polo, que falam o seguinte: olha, a gente no laboratório do polo, eu tenho computadores com Linux, com uma banda de 500, né, estreita, só que os alunos têm a sua tablet. E às vezes você tem um professor que muitas vezes tem a ideia de que não, eu não posso fazer para o dispositivo móvel porque o pobrezinho do aluno que mora lá no interior não vai ter como acessar. E aí você chega na casa dele, ele tem um celular melhor que o meu, ele tem uma tablet super avançada e ele não tem, e ele tem uma conexão suficiente. Claro que não necessariamente na casa dele, mas ele tem como acessar isso e que daria para trabalhar. E muitas vezes, por outro lado, se não dá para trabalhar num primeiro momento, ele vai começar a provocar isso, ele vai começar a lotar as lan houses, vai começar a chegar no coordenador de polo e falar: olha, precisamos de uma conexão maior, porque a gente quer recursos melhores e não temos. Então, é muito mais no sentido de provocar, não é necessariamente bater com a cara na parede, obviamente, né? Mas é no sentido de gerar uma demanda para que haja essa discussão, né? Do aluno poder dizer: olha, eu preciso da conexão, eu faço isso, tento pelo menos fazer isso aqui em sala, aqui na faculdade, quando eu dou aula, eu falo para os alunos: olha, a gente tem um laboratório no curso de design que não é suficiente para todas as disciplinas e tal. Tragam seus notebooks. Aí os alunos falam: mas eu tenho que trazer, mas não tem ponto de tomada. Eu falei: tragam o notebook. Não vai ter ponto de tomada, vocês vão ter que brigar. Aí vocês vão bater lá na porta do diretor, do pró-reitor e tal, dizendo: olha, não tem tomada na sala. Mas se eu não falar tragam os notebooks, vai continuar a mesma ideia de que não vai acontecer. Agora, claro que não vai haver a mudança, eu sei disso, né? A provocação é no sentido de vamos tentar, vamos chamar para que haja discussão. Acompanhando, por exemplo, o trabalho do CIAR desde 2007, né? O CIAR vem trazendo toda essa gama de projetos, né? De trazer a educação à distância, que antigamente, né, aqui não se falava, né? Ou não pegava. A professora veio...
já, não é, que falou sobre a questão da internet, da infraestrutura no país, que eu acho que tem que mudar. Eu vejo também o grande esforço que o SERCOM tem feito para trazer as coisas de qualidade, coisas inovadoras, mas muitas vezes a universidade não consegue enxergar isso. Não é falando mal, não, mas a gente vê que a gente tem que fazer as pessoas abrir a cabeça. É o caso do professor Clomar, com o CIMI, né, trazendo essas coisas novas, mostrando que é possível para as pessoas abrirem suas mentes e conseguir também inovar e trazer isso para todo mundo. Fazer que tudo seja bom para todo mundo, né? Isso aí. Meu nome é Fabrício, eu sou da empresa Ilion. Eu queria uma pergunta para o Marcos. Dentro do que você falou, o que me chamou a atenção foi o investimento que você conseguiu do Buscapé. Como você conseguiu isso? O Urbaniza era um projeto que a gente vinha desenvolvendo em paralelo com nossas outras atividades, né? Eu e meu outro sócio. Então foi um projeto que a gente fez uma certa validação. Não foi uma validação, digamos, seguindo metodologias e boas práticas, assim, mas foi muito mais um negócio de bate-papo, sem entrevista, sem protótipo. Mas a gente contou muito com o nosso feeling mesmo, nossa intuição, para que aquilo poderia chegar em algum lugar interessante. Mas aconteceu um negócio lá em Brasília. A gente tem um grupo de pessoas que ajuda bastante a fomentar o empreendedorismo, e principalmente a cena startup. E a gente enxerga que quanto mais a gente se doa para isso, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente ajuda, mais a gente vai receber em troca. Isso é uma fórmula clássica que tem. O Brad Feld, que é um cara que escreveu um livro que chama Startup Community, ele até fala isso, give before you get, né? Se doe antes de você receber. Então, num desses eventos que a gente organizou lá na cidade, um meetup, a gente convidou alguns investidores. E durante o evento eu estava muito preocupado com o andamento do evento, né? Se as pessoas estavam se relacionando, networking. Então nem apresentei esse projeto para o investidor. Mas lá no final, quando já tinha acabado o evento, um investidor, no caso do Buscapé, ele estava no evento e ele veio me procurar, perguntando: mas legal, mas como é que anda a cena startup aqui? Você tem alguma startup? Falei: tem uma startup sim. Aí expliquei para ele, né? Apresentei projetos das duas empresas que eu tinha e ele se interessou bastante pelo Urbanizo e levou lá para o Romero, que é o dono lá do Buscapé, né, é um dos fundadores e o CEO do grupo, e ele se interessou bastante e me chamou para uma reunião lá. E nessa reunião que a gente participou, eu contei a minha história de vida empreendedora para ele, contei do meu sócio, que eu tive também muito cuidado em escolher meu sócio, não fui tanto pelas qualidades técnicas dele, técnicas que eu digo profissionais, né, mas muito mais pela alegria e pelo bem-estar de estar com uma pessoa, porque eu já tive outra empresa com 6 sócios, e é natural ter problemas, né? Então, assim, eu fiquei 7 anos com 6 sócios, então eu já tinha uma visão bem definida do quem eu queria como sócio, né? Do que eu queria como um sócio. Então, contei para ele a nossa história, e é um produto que tinha muita similaridade com o Buscapé. Quando a gente defendia o produto, a gente sempre falava que a gente queria dar mais poder ao consumidor. E é exatamente o lema do Buscapé. E, na verdade, eu nem sabia que era, né? E quando eu falei isso, o cara mudou, assim, deu para ver a feição dele mudando. E, então, assim, são ideias que se convergiram bastante com o objetivo do grupo Buscapé, que o objetivo do grupo é dar poder ao consumidor final. É você ter mais poder de decisão, mais poder de barganha, mais poder de negociação. Então, eu acho que e aconteceu dessa forma. Lógico que eu trabalhei muito antes, né, o produto na minha cabeça, eu estava pensando nele já há uns 3 anos, mas sem saber exatamente aonde eu queria chegar. Mas eu tinha um problema que eu queria resolver, mas não sabia como chegar, e como chegar nisso num aplicativo, num site, né? E depois que eu tive essa reunião com ele, durante a reunião ele já falou: eu quero investir em você, achei legal, quero investir nesse projeto, acho que tem tudo a ver com o nosso grupo, a gente pode te ajudar em várias coisas, apesar de ser uma coisa que não tem muito a ver com o Buscapé em si, né, que é e-commerce, o pessoal trabalha bem com e-commerce, eu não estou fazendo e-commerce, né, eu estou no ramo imobiliário. Aí ele falou: cara, gostei bastante, mas por burocracias e tudo mais, participa do concurso Sua Ideia Vale 1 Milhão, que é um concurso que o Buscapé faz, que ele premia startups, né, e ele se torna sócio das startups. Então eu entrei nesse concurso. Depois que ele falou isso, eu entrei no concurso. Eu não estava nem com a ideia de entrar no concurso, aí entrei.
mesmo sabendo do interesse dele, eu ainda estava com muito medo de não passar das fases, né? Então eu fiz tudo com o maior carinho, a maior perfeição do mundo. E aí chegou lá no final do resultado, a gente foi um dos vencedores, foram 3, 4 vencedores, a gente foi um dos vencedores. E foi assim que aconteceu. Ele acreditou no nosso sangue no olho, no projeto em si, que é um projeto que tem como base informação, né? A gente tenta dizer para a pessoa quanto custa um metro quadrado em determinada rua de uma cidade, quanto que está a valorização daquela região. Então, se é uma hora boa do cara comprar imóvel ali, se é uma hora boa de vender. Então, a gente tenta trazer um pouquinho mais de inteligência para o mercado imobiliário. E isso é informação, é dado. A gente faz a varredura de milhares de anúncios diariamente. A gente tem mais de 10 milhões de anúncios na nossa base, mais quase 1 bilhão de fotos que a gente varre desses anúncios. Então, o valor está ali. E é legal isso, que nessa reunião ele falou. Eu falei para ele, ele concordou nisso. Falei, cara, tem coisa aqui que eu certeza que tem utilidade, certeza que dá para extrair valor daqui, só que eu ainda não sei. Ele concordou, ele falou, realmente, é muito dado, é muita informação que vocês têm. E acabou que a gente pesquisando, a gente estudando mais esse mercado, a gente conseguiu encontrar mais valores, estamos encontrando, tem coisa ainda que a gente não sabe como fazer ainda, mas estão saindo novos produtos, estão saindo novas ideias dessa massa de dados que a gente possui. E é legal isso que já há algum tempo eu fiquei meio tarado em informação, assim, em organização de informação. Então, quando você entra nesse mundo a gente chama de robô de varredura, é um crawler, né? O Google hoje, ele é um crawler. Ele faz o crawler, ele faz a varredura de todas as páginas da internet e depois te mostra. O Buscapé também é um crawler. Então, assim, é muito legal ter essa visão de você enxergar a informação e tentar, de alguma forma, organizar e extrair valor de uma informação que já existe na internet. E é isso que eu mais gosto de fazer, de olhar e falar, pô, aqui tem alguma coisa. Então, foi assim, mas o processo de investimento foi muito mais, digamos, eu confiar na minha intuição, eu não tinha lançado o produto ainda, nem nada, e o cara confiar na gente. Não foi. Hoje existem outras formas de você conseguir investimento. Você vai provar os seus valores, vai provar as suas métricas. Eu não fiz nada disso, eu não tinha métrica nenhuma, eu tinha um produto funcionando. Aí eu botei na mão dele para ele usar, ele usou e falou, putz, tal, pô, que massa, legal. Então esse foi o jeito que eu consegui investimento. Mas hoje, isso foi há 1 ano e meio atrás, hoje o investidor ele está... a maior parte dos investidores são mais conservadores, então eles vão olhar para os números, né? Pô, você já provou o seu modelo? Provei o modelo. Você já vendeu? Ah, já vendi. Pô, você está escalando? Você está conseguindo crescer? Ah, estou conseguindo crescer. Então, o investidor tradicional é muito mais nesse modelo. Eu dei a sorte de encontrar um investidor que... Porque assim, eu via que eu ia demorar para ter um retorno em números do meu negócio. Então, ele acreditou muito mais na inovação. Lógico que isso tem um preço. Talvez se eu tivesse continuado o projeto... sem investimento, talvez o valor da minha empresa aumentasse e eu conseguiria um investimento maior dele depois, no futuro. Mas eu peguei essa oportunidade, acreditei, estou muito feliz ainda de estar lá dentro do Buscapé e a gente está caminhando com o projeto, né, devagarzinho e sempre, sem afobar, sem correr mais do que nossas pernas conseguem. E eu queria saber especificamente sobre os crowdfunding, que são os sites que conseguem arrecadar dinheiro através... Eu queria saber se é uma forma de validação. Se pode ser. Usar um site de crowdfunding para validar... Anunciar um projeto num site de crowdfunding como uma forma de validar o projeto. Sem dúvida, total. A melhor forma de validação do mundo é dinheiro no bolso. É você conseguir dar uma coisa para alguém e o cara te deu dinheiro de volta. Validou, né? No final, você vai viver de dinheiro. Então, se você tem alguma coisa, você botar na mão do cliente, ele te deu dinheiro, é diferente do cara dizer, eu gosto, eu quero, eu vou comprar e eu estou te dando dinheiro. Eu vou comprar e eu gosto, eu vou te dar dinheiro, tem um gap enorme. Então, se você botar num site de crowdfunding ali e levantar milhões, ou o que for que você precise, dezenas de milhares, alguma coisa assim, validadíssimo. Super legal. Só um exemplo aqui de Goiânia também, no Startup Weekend, não sei se vocês acompanharam, a startup que vendeu foi o carro que ganhou o Startup Weekend foi o carro com desconto.
É uma startup muito legal, porque ela te vende um carro com 10%, 20% de desconto. O que ele faz? Ele vai nos pátios das concessionárias, eles veem os carros que estão parados, que não conseguiram ser vendidos, carro zero. Aí ele negocia com o dono lá da concessionária e ele ganha um grande desconto para conseguir vender esse carro pelo site dele, pelo carro.desconto.com.br. E durante o evento, durante um final de semana, o cara vendeu, se eu não me engano, 2 carros. Então, quer validação maior do que isso? O cara vendeu 2 carros. Outra que ganhou Brasília também, mas é de Goiânia também. Uma das pessoas do grupo foi a Ju Toledo, do Dia de Feira. O que ela fez? Ela é nutricionista, por isso que eu falo, a inovação, a tecnologia, não interessa a área que você é. Ela é nutricionista e o que ela vislumbrou? O Dia de Feira montou uma equipe, um time top lá em Brasília. Eles fizeram uma startup que distribui frutas e verduras da época e entrega na sua casa. Pensa, todo mundo tem essa necessidade. Eu, particularmente, não curto fazer compra. Quem gosta? Assim, você procura um jeito de ser mais legal, mas é bem mais legal chegar as frutas da época, cuidadosamente escolhidas na sua casa. E durante o final de semana ela validou, eles também participaram do Next, né, para fazer a validação da ideia, e o projeto está correndo, é muito legal. Ótimo. Mais alguém? Perguntas? Aqui. Meu nome é Pablo, eu sou estudante aqui da faculdade, né, de pós-graduação orientando do Cleomar. E também sou fotógrafo, trabalho com um pouco de inovação com tecnologia de drones para fazer fotografia e filmagem aérea. E também tenho um sangue empreendedor, né, com diversas ideias e diversos projetos, só que ficam engavetados porque a gente não consegue dar andamento, né, em todos ao mesmo tempo, né. Acredito que vocês devem ser um pouco assim também. Às vezes está dormindo, tem uma grande ideia, mas não sei se vou ter que arquivar, aqui ou passar para alguém fazer. Eu estava querendo entender assim, como é que vocês lidam com isso, como é que vocês colocam, eu acho que essa aqui é a melhor. Se vocês também têm outras ideias que vocês deixam elas arquivadas, ou se vocês dão algum encaminhamento mesmo que leve para elas, né? E a gente está vivendo um momento assim diferente, né? Porque, por exemplo, meu irmão, um mês atrás, ele ganhou R$ 1.400 vendendo processamento de computador, né? Ele vendeu aquela moeda Bitcoin. Então você bota o computador para processar e ele faz dinheiro para você. Eu achei muito engraçado isso, que eu ainda não tinha parado para entender até de onde que sai esse dinheiro, né? Se a gente for examinar o processo e tudo. Então tem muita coisa interessante acontecendo. E estava querendo saber um pouco de vocês, como é que é isso? Assim, eu acho que no seu caso, esquecendo um pouco as metodologias, validação e tudo mais, porque eu acho que nessa hora, na hora de se levantar a bunda da cadeira e fazer, eu acho que tem outras coisas que podem te ajudar. Eu acho que se você não teve tempo ainda para tocar esse projeto, é porque você não encontrou o projeto ainda. Talvez não seja nenhum desses. Se você não tem inquietude de falar, putz, eu preciso fazer esse projeto, você vai se virar e você vai dar um jeito. O professor pode te dar um MM, uma nota média ali no final, mas você não vai tirar SS, mas você vai dar um jeito de desenvolver. E eu acho que é muito isso. Tem muita coisa relacionada também a... Lógico que tem processo de validação e tudo mais, mas é a intuição e é o amor que você sente por aquela ideia. Eu acho que, no meu caso, foi isso. Eu fiquei inquieto, eu ficava pensando assim diariamente, ia dar umas corridas lá em Brasília e ficava, bicho, esse mercado imobiliário tá uma loucura aqui em Brasília, como é que pode? Mas como é que dá para resolver? Essa especulação, de onde vem, o que vem, tal. Até um dia que, plim, veio a ideia assim, pá. Eu encontrei o ente que era o metro quadrado, o valor do metro quadrado. Eu falei, eu consigo brincar muito com esse cara, o metro quadrado. Aí eu fiquei inquieto. Aí, mesmo eu tinha outra empresa, mesmo com a outra empresa, eu trabalhava 8, 9 horas na outra empresa, mas ficava de 8 da noite às 4 da manhã na outra ideia. Então, assim, eu acho que essa inquietude aí, ela tem que existir de alguma forma e tem que começar a fazer, não pode ficar na ideia, não. Eu tô com o Marquinhos. Eu acho que esse negócio de startup tá na moda, né? Tinha um amigo meu que falava que, sei lá, 30 anos atrás era super sexy você ter uma bandinha, não sei o quê. Hoje você dizer que você tem uma startup é super... esse cara tem uma startup, super legal, não sei o quê. Mas a verdade é que é super difícil, gente. A gente veio conversando no carro agora, foram 2 horas, e assim, são altos e baixos. A gente tava falando assim,
você tem que entender que é uma montanha-russa. Quando você tem um dia super legal, se prepara porque amanhã vai ser uma droga. Tá bom, respira fundo que amanhã vai ser um dia legal. Esse dia a dia é maçante, e no final do mês não tem a grana, você não está trabalhando para ninguém, não vai bater um cheque na sua conta. É difícil, tem que ter amor, não tem outra palavra. Tem que ter amor para você poder fazer. E aí eu acho que tem que ser mesmo aquele negócio que, depois que você teve aquela ideia ou começou a andar com ela, você não consegue mais largar. E eu acho que você tem que estar completamente ligado com a ideia. Vou dar um exemplo. Tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício ano passado, porque o povo foi escolhido para um programa em Stanford. E aí no último dia lá, eu estava sentado com um investidor numa Häagen-Dazs, tomando sorvete. E era o último dia mesmo que eu estava lá. E aí eu paguei e a moça perguntou, e aí, você quer pegar nosso cartãozinho de fidelidade? Eu falei, quero. Aí peguei o cartão de fidelidade, sentei, e o cara falou, você não está indo embora amanhã, Guga? Tô. Pra que você pegou o cartão de fidelidade? Aí eu parei assim, eu falei, não sei, mas o cartão de fidelidade é desconto, e, cara, eu não vou dizer não para desconto. E é isso que, então, ele falou, não, você está no negócio certo mesmo, esse negócio de poupe, devolver dinheiro, achar o mais barato, você está no negócio certo, porque está dentro de você. Eu falei, é isso, eu não vou dizer não para um desconto. Mesmo que eu nunca use, dizer não é estranho. Então, eu acho que quando você achar esse amor, você vai saber. Esses dias eu acordei, eu estava com tanta vontade de ficar na cama, eu peguei meu celular, olhei e escrevi no Facebook, quero dormir mais. Aí, tipo, uns 50 empreendedores, a Bel Pes, que estava aqui ontem, ela, é isso, eu também queria. E eu fiquei olhando, pensando, gente, mas é verdade, se você quer fazer alguma coisa diferente na sua vida, tem sacrifício, é o velho no pain, no gain. O Pedro Sorrentino, que é outro empreendedor, ele fala, dorme 3 horas por noite. A Bel chegou lá em casa, ela falou assim, eu dormi 1h30 essa noite. Pensa, no último mês, tipo assim, é pouco, é difícil para você fazer acontecer, tem que ter um pouco de sacrifício mesmo. E todas as pessoas que eu me inspiro, que eu vejo que deram certo, ninguém falava assim, não, eu acordei meio-dia, e aí eu dormi 3 horas, eu saía para dar uma corrida, aí depois eu ia nadar, e aí eu namorava. Todo mundo é sacrifício. Então, empreender é sacrifício. Aliás, a vida é um sacrifício, né? Em todas as instâncias, é o que eu penso. Mais perguntas? Senão vou ficar filosofando. Acabou, pessoal? Vai ter Quer falar alguma coisa? Só aproveitando essa questão, a pergunta das escolhas, né? Só a título de informação, eu tenho na gaveta, você falou de projetos, né? Com os meus sócios, tirando o Tips, que esse aplicativo já está funcionando. Você pode fazer, inclusive façam um download, instalem aí para iPhone e para Android, já está funcionando. E um escritório de coworking que eu montei aqui, nós temos juntos mais 17 projetos guardados. 17 projetos guardados. Alguns a gente não tocou, não colocou para frente, porque são megalomaníacos em todos os aspectos, né? Desde o menor custo financeiro para validar seria algo que está fora da nossa expectativa, até, sabe, seria uma coisa até meio perigosa colocar isso em operação, né? Aquelas ideias muito fantásticas. E em outros casos, coisas muito simplistas, mas tão óbvias, que a gente fala, poxa, isso eu faço em um final de semana, sabe? E aí você fala, então espere esse um final de semana aparecer. Nunca vai aparecer esse um final de semana, né? Se você estiver envolvido em um projeto. Então, há esses impactos. Só que há uma questão que a gente julga muito importante, aí tirando porque vocês ouviram falar essa questão do amor, o amor pelo projeto, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente tem que estar realmente apaixonado, né? Com um brilho nos olhos em relação àquilo que você quer fazer, só que você tem que ter um pouco de sangue frio, e desses 17 projetos que a gente tem guardados ali, alguns foram guardados porque a gente fez um teste que ele é matador, é uma coisa que você prende sua respiração enquanto você está fazendo aquilo ali, torce, né, para não acontecer, que é rastrear o mercado, sabe? Inclusive um grande erro que acontece quando a gente se apaixona por um sonho, você viu algo, achou que aquilo vai mudar o mundo, lembra que existe a China. Só ela é suficiente para destruir todas as ideias de projetos, porque com certeza tem gente suficiente e capacitada lá hoje, né? Formam, pra você ter uma ideia, 1000 vezes mais engenheiro por ano do que aqui no Brasil. Estou falando só de engenharia, tirando as outras áreas, né? Então, enquanto você está tendo uma ideia, essa ideia já foi pensada, eles já estão fazendo, já estão entregando, já estão vendendo muito barato e bom hoje, né? Então, assim, essa questão do teste. Ou seja, você teve uma ideia bacana, viu que a sua ideia tem potencial de fazer a diferença,
Antes de começar a se mobilizar, você vai estar rindo, maravilhado, mas procura pela internet. E se o seu projeto for muito bom e estiver por aí, em poucas clicadas você vai encontrar algo muito semelhante. Aí, né, baixa a água ali, você, né, cai a água fria na sua cabeça, né, você fala, vamos para outro. Então, tem que ter cuidado, né? Cuidado para não chover no molhado. Só mais uma coisa. Você é de qual curso? Sua pós é em quê? Pós-graduação em cultura visual. Cultura visual. Sei lá, se essas ideias, por exemplo, forem aplicativos. Hoje tem uns Media Kits de aplicativos que você consegue montar uma interface rapidinho também. Se você quiser programar também, hoje você consegue programar sem ser um programador também. Então, sei lá, se você falar não tenho tempo, às vezes pesquisa por esses atalhos, sabe? Como é que eu posso criar uma interface rápida? Como é que eu posso validar um protótipo mais rápido? Como é que eu posso validar numa entrevista mais rápido? Então, existem muitos atalhos hoje que você consegue lançar... sei lá, por exemplo, você tem uma ideia... Eu tive uma ideia e eu quero saber se as pessoas se interessam. Se pelo menos elas cadastram o e-mail nessa ideia, nesse site. Faz uma landing page, faz uma página só com um campo de e-mail descrevendo sua ideia. Você, sei lá, no caso no dia de feira, você compraria frutas pela internet? Você, sei lá, enfim, só um chute agora. Mas talvez só com essa landing page você consiga capturar o interesse das pessoas, se as pessoas estão interessadas ou não. Então é um bom começo para até te dar uma empolgaçãozinha a mais. E se você não, assim, que eu não sou tecnologia, né? Não sei nem escrever e-mail, quanto mais código. E aí eu ouvia muita gente falando assim, Guga, vai testar, faz uma landing page. Eu fico assim, como é que eu faço uma landing page? Mas hoje já tem serviço que você entra na internet numa página, você só bota o título, não sei o que, e o cara bota a página para você. Então nem precisa fazer nada. Já tem, assim, hoje tem muita coisa que ajuda você a validar e a começar. Então vou dar um exemplo rápido, mas o Pope, por exemplo. Quando eu conheci um modelo de negócio lá fora, que chama Cashback, que é gigante nos Estados Unidos e na Europa, que é devolver dinheiro em compras online. Você compra e eu, beleza, funciona lá. Mas será que funciona aqui no Brasil? Vou testar. E aí, como é que eu vou testar mais barato, mais rápido possível? E aí, discutindo com um amigo programador, ele falou, não, Guga, em 3 meses eu te entrego um negócio para a gente testar. Em 3 meses? Eu vou esperar 3 meses para testar, para ver se vai dar certo? Não faz sentido. A gente ficou discutindo, e no final a gente testou com um blog. Pegou um blog no WordPress, de graça, rápido, botou a marca das lojas, fui falar com as lojas para testar, ver se as lojas queriam participar. Então, fui falar com 10, 9 quiseram. Fui falar com os amigos dizendo, se você comprar nessas lojas, eu te devolvo dinheiro. Para ver se as pessoas iam acreditar também. E aí alguns amigos falando, pô, Guga, você sempre foi um cara tão sério, por que você está se metendo? Eu falei, não, é um teste, vai lá, é um teste. Se der certo, você vai ganhar dinheiro de volta, mas é um teste. E a gente botou no ar, em 2 dias, um blog com 9 lojas e chamou os amigos para comprar. Só com isso aí eu consegui validar se as lojas iam participar, se os amigos iam comprar, qual era o ticket médio da compra, se a loja ia me pagar mesmo minha comissão, se eu ia conseguir pagar para o cara, quantas vezes a pessoa... Só com esse teste, sem dinheiro, sem nada, rapidinho, em 2 dias, a gente conseguiu aprender um monte de coisa. E aí, 6 meses depois, a gente tinha vendido R$80 mil sem linha de código. Era um blog. E aí a gente falou, era um blog e um Excel. Chegou uma hora que eu não aguentava mais o Excel, já estava gigante. A gente falou, bom, agora está na hora, está validado. Já tem muita gente comprando, já tem uma lista de pessoas para entrar, as lojas já estão ligando para a gente. Eu não estou mais conseguindo fazer o Excel, agora eu vou gastar dinheiro para fazer um software. Mas para começar hoje é super rápido. Se a gente começou com um blog e um Excel, todo mundo começa com qualquer coisa. Se puxar saco, mas já puxando, esse é o melhor modelo de validação que eu já vi, o do Pope. É excelente. É um exemplo assim, para todo mundo, que o cara não programa, não era técnico, não fazia nada disso. Fez um blog lá, rapidinho, blá. Pronto, tá aí, validou o modelo, tá ganhando dinheiro, 80 mil. Pô, isso é muito massa. Bom, também quero deixar todos convidados aí, pessoal. Aqui a gente tem um grupo que chama Startup Go, que é aqui em Goiás, a gente organiza meetups. O último foi dia 23 de abril, na República da Saúde. O Felipe Matos, CEO do programa... Não, CTO... COO, isso, do programa Startup Brasil, esteve aqui em Goiânia falando sobre isso. Então, se envolvem em nossas atividades. O pessoal, nossos parceiros aqui do Media Lab também sempre estão presentes. O principal que eu vejo é a integração. A gente tem que mobilizar. Então, aqui em Goiânia, graças a Brasília, porque eu estive em Brasília no Startup Weekend, o pessoal, eu trouxe o Weekend para cá, juntei com o Paulo, que já tinha feito o meetup com o Francisco. Nós nos unimos. Então, a gente precisa de vocês também, se vocês têm ideias legais, se vocês querem interagir,
entre em contato conosco. A gente tem grandes pessoas que também são nossos parceiros. A gente pode indicar para vocês. Ninguém tem interesse de roubar a sua ideia. Afinal de contas, todos nós também temos nossas próprias ideias. Mas o que eu quero deixar aqui hoje como reflexão é a questão da integração, da mobilidade.